esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem que lembrar que ele é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Sons natalinos vibram exortadoramente pelo universo. Então a pessoa tem que lembrar assim que nós estamos no final de uma era. Todas as coisas na criação têm um tempo. Então o final de uma era quer dizer assim que os espíritos humanos tiveram um tempo de ter o seu amadurecimento, de colher aquilo que eles plantaram. Então cada um de nós tem que lembrar que nós nos encontramos no final desta época e que só vai prevalecer aquilo que está ligado à luz. Todas as coisas que estão ligadas à matéria grosseira perecerão. E a matéria grosseira está sempre ligada a coisas da vaidade. É bem importante assim, porque nossos valores estão sempre sendo relacionados como a pessoa tem os títulos, como ela fez para ter isto ou para ter aquilo. Os valores, as pessoas acham assim que são da matéria grosseira. O valor é de como a pessoa é. E a gente vai observando assim, através de centenas de pessoas que a gente conhece e que não tiveram valores na matéria grosseira, que não foram reconhecidos, mas aquelas pessoas têm muito valor para ela mesma e para os seus, no seu ambiente, o jeito que a pessoa dedicou para a sua sobrevivência, a maneira que ela fez no seu relacionamento, na sua família. Então aquela pessoa tem muito valor. Os valores estão dentro da pessoa. Então como a pessoa conhece os ensinos, como ela consegue relacionar com todos, o posicionamento, a consideração que ela tem, que ela desenvolveu dentro dela, a maneira de ser considerada. Então, em todas as espécies, aquela árvore, o ser humano tem um tempo, aqueles animais têm um tempo. E nós, para o nosso desenvolvimento, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós recebemos todos os auxílios. Aqueles que são estudiosos sabem assim que Moisés já trouxe os 10 mandamentos há 3.500 anos, depois veio o Filho de Deus e agora por último nós temos o livro Na Luz da Verdade, que o Filho de Deus disse assim que viria um outro que não ele. E os ensinos do livro Na Luz da Verdade é uma complementação. E quando a pessoa fala que ela já conhece, que ela se encontra satisfeita, nós sabemos assim que ela não conhece. E ela também se encontra acomodada. Porque quando a pessoa conhece, ela então quer ter a confirmação. E ela quer ter uma condição interna para assimilar melhor as informações. Isso é bem importante. Um esforço que a pessoa precisa de ter é a vida toda. Não é mais ou menos um esforço. E nós sabemos assim que para todas as coisas, na vida externa da pessoa, ela tem que fazer esforço. E é bem importante porque aqueles que não fizeram esforço para ter as coisas na vida externa, porque os seus pais fizeram o esforço, ele também não é uma pessoa de pleno valor. Porque ele não tem aquele valor que precisaria de ter aquela irradiação com firmeza e segurança. Uma pessoa de pleno valor é quando ela faz o movimento, ela fez o movimento e ela qualificou-se. A diferença é bem simples na nossa vida diária, como nós nos encontramos para nos tornarmos de pleno valor. Na vida interna é o mesmo procedimento de pleno valor. E é bom a pessoa ir lembrando assim, porque quando a pessoa tem um conhecimento, ela fica segura com o conhecimento que ela tem e ela então não se desvia. Ela não tem necessidades de fazer isto ou fazer aquilo. A segurança dela, ela encontra-se assim. Mas nós temos que lembrarmos que existe muitas pretensões. Então a pessoa tem que lembrar que uma segurança está com o conhecimento dos ensinos e que não é uma pretensão. O cuidado é de como a pessoa vem tendo a transformação. Para a vida externa, apresenta muitas coisas, muitas transformações,
e a pessoa tem a elevação e ela passa a conviver bem no relacionamento com pessoas, graduando na empresa. Mas na vida interna é muito mais importante, porque é o que ela vai levar depois que ela sair da matéria grosseira. E essa transformação tem que ser uma condição de segurança, não pode ser num processo de ímpeto, de dedução. Para termos um movimento, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de sair da acomodação. Então, uma coisa muito prejudicial que existe na vida de todos nós é de nos acomodarmos, porque aquele que fez, ele não acomodou. Para a vida interna, para o conhecimento dos ensinos, é o mesmo procedimento, não pode ter uma acomodação, sempre precisa de ter um movimento. Então a acomodação é aquela condição bem importante assim. Durante um período, a pessoa vai observando que ela tem uma mudança, ou aqueles que convivem com ela. Um tempo depois, fica bem fácil de ver que a mudança não foi para uma elevação, desceu. E a condição de descer é bem sério assim, porque é como um nadador. Ele nada e se ele cansa, ele volta. E aquele esforço que ele já tinha feito, agora ele continua fazendo o esforço para conseguir a posição em que se encontrava e ele está exaurido. Não podemos ficarmos acomodados. A possibilidade que uma pessoa tem de voltar para a pátria do espírito é ela, com ela mesma. Nós temos que ir observando como nós somos, a condição de alinharmos os bens materiais. A pessoa tem uma responsabilidade junto aos outros e ela tem uma responsabilidade junto ao Criador. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela conhece muitas pessoas que têm os bens materiais e que num período depois aqueles bens materiais pararam de existir. As referências das viagens, das posses de uma pessoa é um período. Que a vida interna da pessoa é para o período da existência dela. Que a Terra sempre teve as transformações e que agora nós encontramos numa época assim. O que vai sobreviver é aquele que anda vibrando de acordo com os ensinos. Quando fala assim que aqueles que viverão é aqueles que estão de acordo. Então, estar de acordo, a pessoa tem que lembrar assim, que a Terra é do Criador e que tudo que se encontra sobre a Terra é do Criador e que os espíritos humanos têm a possibilidade de serem beneficiados com aquilo que se encontra sobre a Terra. E nós vamos observando assim que nós sempre tivemos a facilidade de pegar da criação tudo o que nós quiséssemos, tudo que nós tivéssemos interesse, nós podíamos pegar da criação. Devido a essa facilidade que nos foi proporcionado, então nós também não fazemos uma reflexão de termos um procedimento interno de viver de acordo com os ensinos. Então o espírito humano vive na matéria grosseira como uma criança que sempre teve as guloseimas e agora encontra-se com uma mesa posta, cheia de iguarias, de variedades e que não tem interesse nenhum em comer. Assim é que nós nos comportamos, como aquela criança que sempre teve excessos e nós não valorizamos. A pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ter a condição de saber da sua procedência, a finalidade que ela se encontra na criação e qual é o procedimento que ela está tendo para voltar para uma condição melhor. Observando as crianças pequenas, nós vamos confirmando assim que cada criança tem uma maneira de ser. Observando os profissionais naquela empresa, cada profissional tem uma maneira de ser. Devido a esta condição assim, naquela empresa, ter a necessidade de ter todo tipo de profissional, há uma harmonia. Mas é bem importante, porque quando tem uma possibilidade de ter um período de descanso, sempre encontram-se aqueles que têm a mesma tendência, independente da cor, do sexo, então vão se encontrar
aqueles pequenos grupinhos. Nós somos assim, fazemos parte de pequenos grupos. E a possibilidade que nós temos para voltar para a pátria do Espírito é individual. Na vida social, nós fazemos parte de um grupo, mas na vida interior é um procedimento individual. A diferença de uma pessoa para outra é como ela conhece os ensinos e como ela faz com ela mesma de esforçar-se para sair da acomodação. Porque a acomodação é aquela condição de receber as informações, não verificar a procedência da informação e aceitar aquela informação, como se fosse a informação definida. E nós temos que lembrarmos que somos assim, que não temos a capacidade de transmitir uma informação conforme recebemos, com toda a precisão. E que o outro é igual a nós. E que nós não podíamos receber uma informação e nos acomodarmos com aquela informação. Então a maneira da individualidade é estudando o livro Na Luz da Verdade. Ele atende a todas as compreensões e possibilita que a pessoa continua tendo o relacionamento dela no seu ambiente de trabalho, mas que ela tenha a sua perspectiva interna. A possibilidade de uma pessoa é nesta condição, é da sua perspectiva. Como ela se encontra e qual o procedimento para que ela continue tendo, para continuar evoluindo. Voltar para a pátria do Espírito é esta condição muito importante. A pessoa tem que fazer o esforço. Sons natalinos vibram exortadoramente pelo universo. Os sons do Natal hoje vêm com um procedimento de advertência. É anunciando o fim de uma era. Cabe a cada espírito humano ver como ele tem o comportamento. E nós temos que lembrarmos assim que toda época as reuniões sempre foram somente para o corpo de matéria grosseira. E sempre foi assim de uma maneira de um presentear mútuo. E que nós tínhamos que ter uma condição de uma pessoa que é equilibrada, que só vai presentear com um presente que vai fazer benefício para aquele que vai receber o presente. Não podemos presentear com recurso financeiro aquelas pessoas que usam mal em prejuízo do seu corpo, com bebidas, com fumar e outras coisas assim, da própria pessoa e daqueles que ele o conhece. Uma pessoa séria sempre vai fazer um critério de um presente que possibilita um benefício para a pessoa. Cada pessoa tem que lembrar assim que o caminhar dele está sempre relacionado em ser um caminhar que beneficia ele e a outra pessoa. Porque quando nós caminhamos na vida e nós apresentamos uma limitação, nós temos que ir observando que essa limitação foi de influência ou nós não estamos percebendo como nós somos. Então as limitações nós temos que trabalhar com ela para ir melhorando essas limitações. Não é falar das limitações que nós temos, porque quando a gente fala dentro da gente há uma acomodação. Então entra numa condição assim de uma aceitação. E não podíamos trabalhar desta maneira. Temos que trabalhar de uma maneira que nos possibilita uma elevação. A possibilidade que uma pessoa tem de passar desta época de transformação universal é com a segurança do livro Na Luz da Verdade. Todo um esforço que cada um faz tem que ser um esforço direcionado para o Criador. Porque nós recebemos das irradiações, que é o caso assim de cada espírito humano poder pegar da criação tudo aquilo que ele quis, e que nós não retornamos para a criação. Nós vamos confirmando assim que a pessoa recebe um auxílio e ela tem aquele auxílio e resolve aquilo que ela precisa, do jeito que ela é, do trabalho que ela precisa, de como ela precisa de ter a melhora. São auxílios que ela percebeu-se. Se ela percebeu, esses auxílios vieram para que ela tivesse essa condição de perceber. Então nós não podemos fazer uma referência de como foi nós que tivemos esta condição. Porque quando é uma coisa mais grave,
a pessoa pede os auxílios. Nas pequenas coisas também, os auxílios apresentam. E que nós não podíamos personalizar como se fosse esse auxílio vindo de nós. Porque se nós tivéssemos um saber anterior, nós então teríamos visto antes de desencadear aquilo que agora precisou de ser arrumado. Agora desencadeou, agora então a pessoa fica dentro dela recebendo os auxílios. Isso fica bem claro assim da gente ver o comportamento de uma mãe. O ato da mãe, quando uma criança pequena machuca, então ela pega aquela criança e muitas vezes ela sai do ambiente. O que ela está fazendo é melhorando a frequência em que ela tem, para aquela frequência ser de acordo que equilibra aquela criança. Então ela teve que ter uma elevação dentro dela para ter esta condição. Então essa coisa muito importante assim que nós temos que lembrarmos assim, que nós somos um instrumento que estamos atuando na matéria grosseira. E que esse instrumento, cada ser humano tem um tom, tem uma cor, tem uma vibração, tem um jeito. Que não é um padrão, todo instrumento está vibrando com o mesmo som, com a mesma cor. A beleza da criação é a diversidade de cada ser humano. Então essa coisa muito importante assim, que nós temos que lembrarmos que fazemos parte da criação. E que nós temos que retornar para o Criador aquilo que Ele nos possibilitou. E o retorno é ir percebendo como nós somos e como nós temos que nos melhorarmos. E quando nós temos a capacidade, no caso como aquela senhora que melhorou aquela criança, então essa é a elevação interna. Então nós tínhamos que fazer um trabalho para ter sempre esta condição de nos elevarmos internamente, para que a transformação sempre ocorra. Isso é bem interessante, porque para muitas coisas na vida de matéria grosseira, toda época, nós temos aquela condição muito importante de ir nos percebendo e de desenvolver uma maneira que essa percepção seja ampliada. Um desenvolvimento não é suficiente, porque a harmonia está no conjunto. Então, do jeito que existe o conjunto dos seres humanos, existe o conjunto de cada parte do ser humano que tem que ter uma vibração harmoniosa para aquele espírito continuar usando aquele corpo. Sons natalinos vibram exortadoramente pelo universo. Nos encontramos no final de uma época, de uma era, e essa era é bem importante, porque na criação todas as coisas têm um tempo. E o tempo, para nós apresentarmos o que nós tivemos, o tempo para ter o amadurecimento é agora. Não tem uma maneira diferente da pessoa agora tornar-se melhor. Ela tem que ter tido um trabalho de ir melhorando, para que a nossa colheita seja uma colheita boa. E a gente vai observando assim, que quando tem que passar por uma situação, por um reparo que a pessoa tem que fazer na sua vida diária, normalmente os reparos são sempre através do sofrimento. E que do jeito que a pessoa tem a transformação dentro dela com o sofrimento, tínhamos que ter uma condição muito importante de vibrarmos de acordo com a luz e termos a percepção de ter a transformação com a luz. A pessoa fala assim que quando ela teve o sofrimento, ela não quer aquilo para outras pessoas. E que depois desse sofrimento, ela teve uma transformação. Ela passou a ser muito diferente, muito melhor. E se nós fizéssemos um trabalho de ir vendo como nós somos, então nós temos que ter a transformação com a luz, com a beleza, com a clareza, com a bondade. E lembrar assim que quando tem a bondade, a pessoa tem que ver que é melhor. Porque se a pessoa tem um método durante o dia e ela é cuidadosa com ela, com a sua maneira de ser, com o seu alimento, então naturalmente ela tem a possibilidade de ter um sono reparador. Quando acontece, a pessoa fala assim que foi muito bom aquele sono que ela teve e ela agora se encontra melhor. E quando uma pessoa tem o contrário, que o sono não foi reparador, ela fala
que foi muito trabalhoso e que esse dia está sendo muito trabalhoso porque ela não teve um sono reparador. Então nós tínhamos que fazer um trabalho dentro de nós assim, as coisas boas, como é que nós nos encontrávamos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos e que nós tivemos um benefício bom. E como nós precisamos de continuar tendo conosco mesmo para continuar tendo o benefício bom. Então o trabalho da luz é sempre assim, nesta condição, e que a pessoa precisa de fazer o movimento. E esse movimento é ir verificando ela mesma, como ela se encontra. É bem interessante porque se apresenta uma situação que a pessoa não tem a capacidade de sair da situação, ela pede para o Criador. Mas fazendo uma observação no caso de um filho que nunca se encontra disposto a seguir as orientações, as recomendações daqueles tutores, apresentou uma situação na vida daquele filho, aquele filho vem e pede um benefício daqueles tutores. Se os tutores são equilibrados, aquele benefício possivelmente ele não vai conceder, porque o filho não vem fazendo um esforço para ter a condição de receber os benefícios. Então nós, em relação a nós mesmos, em relação aos ensinos, nós tínhamos que lembrarmos assim, todas as coisas são repetição, são graus de repetição. Então, para nós nos encontrarmos naquela condição de saúde, de clareza, tendo a condição para o nosso pão de cada dia, então nós tínhamos que fazer um trabalho assim, de verificarmos como nós nos encontramos diante do Criador. E que nós sabemos assim que todas as coisas na criação apresentam um tempo. Para termos a transformação, qual o procedimento que nós precisamos de continuar tendo? Precisamos de ter o movimento, de nos esforçarmos, de sair da acomodação e de lembrar que quando uma pessoa está muito interessada em melhorar-se, ela não tem tempo para ver as referências que apresentam de fora. E que tem duas referências que existem na vida de uma pessoa. As coisas que são valorizadas pela matéria grosseira, que estão sempre relacionadas àquilo que a pessoa teve ou adquiriu, os passeios, os bens materiais, os cursos que a pessoa frequentou e aquilo que a pessoa fez para o seu espírito. Isso fica bem fácil assim, porque nós sempre estamos procurando as coisas de fora. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas com muitos valores dentro e que nós conhecemos pessoas assim, que é aquele agricultor que conhece a época de colocar a semente no solo, aquele que conhece o jeito que os animais precisam, a época que precisa para ter as transformações que existem naquelas propriedades. Então são valores diferentes. Na nossa moradia, aqueles que possibilitam a harmonia daquela moradia, a limpeza da moradia, são valores diferentes e que todos os valores se encontram nesta condição de apresentar uma harmonia. Não é somente os valores que apresentam de fora da vida de cada um. Sons natalinos vibram exortadoramente pelo universo. Todas as épocas, todos os períodos do Natal, nós sabemos assim que a pessoa acha assim que está anunciando a vinda do Salvador. Esse anunciar também tem a acomodação. Nós não fazemos a verificação de observar os ensinos que ele trouxe e de viver de acordo com os ensinos. Sempre estamos querendo uma coisa para nos agradar, para ver como nós somos vistos. Cada um é que tem que fazer um esforço para ver as informações, as instruções e as advertências que o Filho de Deus trouxe e as referências que são colocadas na época do Natal. Então, a possibilidade que a pessoa tem de voltar para a pátria do Espírito, ela é que tem que fazer o trabalho com ela mesma. O esforço é sempre individual. Temos que sair da acomodação. Lembrarmos assim que uma coisa que apresenta como grandioso é porque a pessoa não se encontra movimentando.
Nós sabemos assim que na construção de uma moradia, o melhor material está sempre sendo colocado na base. Então, o esforço que nós temos que fazer é na base, é de como nós recebemos as informações e de como nós vivemos estas informações. A estrutura está sempre no começo e nós sabemos que se a base não estiver boa, então não tem possibilidade daquela moradia ser edificada. Todas as partes daquela moradia têm que serem aplainadas para que ela torne-se no futuro habitável. Na nossa vida interna é a mesma coisa. A nossa acomodação tem que sair e nós temos que fazer o trabalho de aplainar os nossos conhecimentos de maneiras que eles fiquem claros para nós mesmos, para que nós tenhamos a possibilidade de voltarmos para a pátria do Espírito. Essa confiança é uma confiança individual. Na época em que uma criança é pequena, ela recebe as informações, as instruções. O jeito que o adulto faz, aquela criança apresenta uma segurança, uma determinação em relação àquele adulto. Nós tínhamos que ter essa mesma confiança com os ensinos, de nos apresentarmos seguros. Tínhamos que ter a condição de saber assim que na velhice a pessoa apresenta insegura, justamente porque ela não sabe a fase seguinte que ela terá. Se ela estivesse conhecendo os ensinos, ela ficaria segura e ficaria numa confiança de saber da fase seguinte, do grau seguinte que ela terá que vivenciar. É uma condição bem importante de sabermos assim que na época do nascimento do Filho de Deus foi uma época de auxílio e que cada espírito humano tem que fazer esse esforço com ele mesmo, de receber direito esses ensinos, de ir verificando como ele está fazendo para confirmar os ensinos como são. Temos que lembrarmos assim que somos iguais quando falamos uma coisa ou quando ouvimos e que vamos repetir aquilo que ouvimos, sempre fazemos a adaptação daquilo que está sendo falado, como nós compreendemos aquele idioma e como aquele vai assimilar aquilo que está sendo falado. Então, o trabalho de fazer essa separação dentro de nós, de tirar a acomodação, é um trabalho individual. É a pessoa que tem que fazer os movimentos com ela mesma, para ela ficar segura com aquilo que ela precisa. As transformações universais sempre existiram. Nós nos encontramos agora com mais uma transformação e a possibilidade do ser humano sobreviver é aquele que conhece os ensinos. Quando fala assim que os seres humanos que vivem de acordo com os ensinos. Para vivermos de acordo é a mesma condição daquele filho na moradia. Complementa a harmonia daquela moradia, possibilita a ele aquilo que ele precisa, mas em compensação ele tem que complementar aquela moradia. Podemos receber os auxílios se nós complementarmos o ambiente em que nós nos encontramos e complementar a criação. Observar que existem dois valores que sempre estão relacionados com o valor interno que a pessoa tem e o valor que apresenta com o raciocínio. Então, os valores com o raciocínio está sempre relacionado de como a pessoa aparenta. Aquilo que aparenta não dá sustentação na vida interna da pessoa. E nós sabemos assim que tem um ensino que fala assim, como tu és. Então, a possibilidade de uma pessoa tem que qualificar-se e ela tem que fazer a diferença. A vida de uma pessoa está sempre relacionada como ela dedica o tempo dela para conhecer os ensinos.